Vamos para o segundo cafezinho do dia e a gente vai falar se o dev tá piorando ou isso é só uma fake news aí que rolou. Vamos lá? Bom, rolou essa fake news ontem, ela foi soltada por um dev influencer aí, que eu não vou citar nomes, né? E que ele tá reclamando que a qualidade dos devs está piorando, né? Eu acho isso uma coisa muito problemática, né? Porque, assim, primeiro que a gente está falando, quem que é um dev hoje? É assim, falta análise, né? Falta análise. A pessoa olha ali e fala uma coisa, sei lá, você não sabe se é um exemplo anedótico, se ela está falando de quem interage com ela. Talvez o público dela seja mais burro, né? E aí ela tá achando que a qualidade piorou. Mas aí é o que a gente fala de uma análise anedótica, né? Ele tá olhando ali para algumas pessoas que seguem ele, tá? Mas eu acho essas análises muito ruins, né? Assim, eu falei ontem de produtividade e hoje a gente está falando de qualidade, né? O que eu vejo hoje em dia, por exemplo, é que existem muito mais devs que antigamente. A profissão se popularizou. E o que acontece quando essa profissão se populariza? Você desce o nível de contratação. Não, desce o nível assim, desce as exigências para a contratação, né? Então, antigamente, você mesmo fazendo um curso de ciência da computação, de engenharia da computação, às vezes você não ia trabalhar como desenvolvedor. Você ficava ali, tipo, trabalhando com infra. Era muito comum trabalhar com infra ou ia trabalhar com outras coisas, né? Tipo, eu lembro que quando eu me formei, muitas pessoas foram para trabalhar com marketing, educação, não educação assim, dando curso da área de computação, mas, sei lá, trabalhar com. Muita gente foi para banco mesmo, assim, de gerente de banco. Eu tenho amigos que viraram gerente de banco, né? E era comum isso. Ou iam virar consultor, mas não esse consultor de TI, né? O consultor geral ali, aquele cara que analisa o negócio, uma consultoria que não vai descer a mão na massa, né? Depois a gente pode até falar sobre a visão do trabalho, que eu acho um pouco preconceituosa, mas assim, o dev popularizou. Então, quando o dev populariza, o que acontece, né? Aí é a questão, né? Quando se populariza uma profissão, ela começa a ficar especializada, né? E aí, isso eu já venho cantando essa bola faz tempo, muito tempo mesmo. Eu falo isso no Twitter há no mínimo uns 5 anos. A profissão de desenvolvedor de software vai sofrer uma especialização. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara lá de 2000, você vê isso claramente. O cara lá de 2000, o desenvolvedor de 2000, mas o cara acabou de sair da faculdade de ciência da computação, então ele tinha que fazer uma faculdade de computação, ele pegar algum. Ó, você pode falar, pô, mas tinha um cara ali que não fez faculdade, não sei o quê. Eram casos à parte, eram totalmente exceção. Quem que era esse moleque aí que não fez faculdade? Eu chamo assim porque muitas vezes era o filho de alguém que tinha acesso a computadores, teve acesso a livros, teve acesso a cursos. Não tinha essa ideia de eu vou sozinho ser programador nos anos 2000, porque não tinha um negócio chamado internet. Quer dizer, tinha a internet, mas não tinha Google, não tinha cursos online. Então era muito difícil a pessoa virar um programador autodidata. Então, assim, era muito complicado. Ou você tinha que ir num curso de programação, ou você tinha que ter acesso a livros, né? Então, normalmente a pessoa saía do curso de programação, as empresas, elas exigiam isso, a não ser que você tivesse um QI ali, ou alguém que te indicasse, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando eu entrei na meu primeiro cargo, se falava muito sobre o tipo de dev ou o tipo de faculdade que eles aceitavam, eram muito poucas, né? Então, assim, também tinham poucos cursos, né? Então era uma coisa muito. Era um mercado muito restrito, né? Por isso que as consultorias eram muito famosas na época, porque como tinham poucos profissionais, ficava aquele grupo de profissionais trabalhando em diversos projetos, e muitos projetos não eram de software, não havia essa digitalização do mundo como tem hoje, né? Então, e aí eu volto ao ponto que eu estava querendo falar, né? O que é o perfil do dev? O cara terminar uma faculdade, o cara ia trabalhar com o quê? Com qualquer coisa. O cara podia trabalhar com desktop, que aí tinha um famoso Delphi lá, que, sei lá, Delphi, para quem trabalhou com Delphi vai entender. Eu conheço Delphi, mas não trabalhei com Delphi, né? Conheço o Delphi porque no meu curso de engenharia de computação a gente ensinava primeiro Pascal. E aí o Delphi usava Pascal, né? Eu não sei nem se era Pascal ou era um subconjunto do Pascal ali, ou um superset do Pascal, né? Ou o dev ia trabalhar com desktop, muitas das vezes, muito raro web naquele começo, mas se ele pegasse um projeto de web, ele ia saber lidar com web. Então, assim, eram pessoas muito flexíveis, que eles se adaptavam a qualquer ambiente, né?
E aí a gente viu a primeira leva de especialização que foi, comecei, não sei se foi final dos anos 2000, né, ali 2010 por aí, que viraram Dev Mobile, front-end e back-end. Primeiro mobile web, né, depois front-end e back-end. Aí muito do que era desktop ficou nichado ali, poucas pessoas usam, é, tipo, poucas pessoas usam linha de comando, né, tipo, na verdade muitas pessoas usam, se você tiver atento, tem muito mercado de linha de comando ali, tem muito mercado desktop, mas assim, é um pouco nichado ali, né? Tem o embarcado também. Embarcado existe muito, mas não é tão comum. A minha formação é mais para desenvolver embarcado. Eu nunca trabalhei com embarcado, né? Quer dizer, trabalhei numa empresa que tinha um departamento de embarcado, mas assim, o meu contato era como arquiteto web. Eu tinha eu só perguntava para eles assim, como é que faz o deploy do firmware? E aí, assim, hoje em dia a gente está num nível de especialização ainda maior, assim, o front-end está se especializando muito. A gente vê pessoas que falam assim, não, eu sou o dev de tal framework, né? Apesar que eu sou um pouco contra isso, né? Tipo, mas a gente tem que saber lidar, né? Tipo, a pessoa só desenvolve Spring, né? Ou é comum, né? Assim, principalmente na área de arquitetura, né? A gente vai falar assim, eu sou um arquiteto Java, né? Aí a pessoa vai, não, se você é um arquiteto Java, que legal, então eu quero falar com você. E aí você vai pensar, ele não quer um arquiteto Java, ele quer um arquiteto especializado em Spring. Aí até fala assim, poxa, os conceitos são os mesmos, mas a pessoa não aceita, não entende, né? Porque acha que a arquitetura, a pessoa tem que conhecer ali a fundo o framework, o que, de certa forma, sim, mas a arquitetura é mais que isso, né? Mas voltando, houve um nível de especialização muito grande e houve uma tirada de requisitos para você contratar, né? Então hoje você contrata pessoas que fizeram um curso avulso, que antigamente não acontecia, era muito raro. O curso técnico, eu lembro de uma época que as consultorias aqui de Campinas, né? E tem uma amiga minha que fez até uma dissertação de mestrado na época, que era assim, as consultorias elas fizeram uma readequação do quadro técnico delas, né? Tipo, elas foram lá, elas tinham 90% do quadro técnico delas com graduação em ciência e engenharia de computação, e elas foram mudando esse quadro técnico para cursos técnicos, né? Então foi entrando o pessoal de curso técnico que não tinha uma graduação na área, foi diminuindo o nível ali não pensa o nível de qualidade, mas a quantidade de estudo, né? Para se chegar, né? Então assim, foi diminuindo, né? Em vez de exigir o superior, exigia um técnico, e aí o superior meio que. Eu lembro na época, assim, se tinha muito pessoal falando, para que fazer nível faculdade? Para que fazer. Já começava esse debate ali. E na época o debate não era para que fazer faculdade. A comparação não era com os cursos livres, né? Era com os cursos técnicos, né? E depois entra uma outra onda que, assim, eu não preciso nem do curso técnico, eu posso pegar um curso livre aqui, que é bombado por surgem muitas escolas de ensino de programação, né? Eu sempre falo que existem 2 bilionários no Brasil, bilionário com B de bola, que investiram, que venderam as suas respectivas escolas de inglês. E aí eu não estou falando dos pessoas que eu sigo, né? São pessoas que venderam as suas escolas de inglês, já fica a dica quem são, e montaram cursos de programação. E esses bilionários, um deles montou uma escola e o outro virou. Ele meio que começou a mentorar algumas pessoas que montaram essa escola. Eu acompanho essas pessoas de perto, né? Perto assim, sempre vejo notícias relacionadas a ele, né? Então, essas pessoas fizeram muita publicidade disso. Você não precisa programar, você não precisa programar, você não precisa faculdade. Um desses indivíduos é que sempre fala que você não precisa fazer faculdade, né? Então, assim, talvez essa pessoa que esteja falando que caiu a qualidade do dev esteja olhando para o nível de educação formal. E aí é o que eu tenho falado. Há anos vai haver uma readequação do mercado. E uma readequação do mercado, existe uma readequação de papéis. E aí eu sempre digo que mentorar hoje, o sênior precisa mentorar. Porque assim, pensa só, um cara que fez um curso livre, ele não tem não tem todo o nível de conhecimento de quem fez uma graduação. E aí você pode olhar assim, mas o meu curso era muito bom, porque eu conheço um cara que fez uma faculdade que ele não entende nada. Amigo, posso te dar, amigo ou amiga, posso te dar a real aqui na hora. Você está usando um exemplo anedótico. Provavelmente esse cara que não manja de absolutamente nada e fez faculdade, ou ele fez uma faculdade muito ruim, ou ele foi um vagabundo na faculdade. Então, assim, dessas duas opções. Mas assim, um cara ali que fez uma faculdade, por mais incipiente que ela seja, mais assim,
inicial que ela seja, ele vai entender como funciona o banco de dados por dentro, ele vai entender um pouquinho de sistema distribuído, ele vai entender algumas coisas que esses cursos livres, na maioria das vezes, não oferecem, né? E aí eu posso estar falando com ignorância, porque eu não conheço os cursos livres. E aí o que, que esse cara está falando? Esse cara, ele tá ignorando, e assim, como eu falo isso, né? Que a pessoa, quando ela exibe ela mostra um julgamento de tal nível, ela demonstra mais sobre si do que sobre o que está acontecendo. Porque essa pessoa não entendeu que o mercado mudou. Ela não entendeu que, assim, o nível de qualificação não está sendo exigido. Então, isso você precisa de quê? Mais mentoria, você precisa de uma adequação do que é o mercado. Vamos olhar para um mercado muito mais antigo que o nosso, um mercado aí já com 10 mil anos de idade. O mercado de engenharia civil. O mercado de engenharia civil, ele tem vários níveis de qualificação e vários níveis de especialização. Você tem um arquiteto, você tem um engenheiro, você tem um mestre de obras, entendeu? Você tem um pedreiro. E para cada um, você tem um nível de qualificação específico. Por exemplo, você vai pegar um pedreiro, o pedreiro vai ter um cursozinho rapidão ali de auxiliar de pedreiro, né? Que é o cara que vai subir parede lá, né? Se você tem um mestre de obra, é um cara um pouco mais qualificado. Ele tem, aí eu não sei se é um Senac, eu não sei, mas assim, eu sei que o mestre de obras tem um quadro um pouco mais qualificado. O arquiteto e o engenheiro civil, eles têm informações complementares, eles estão sempre em atrito. Inclusive, eu me lembro muito bem que eu vi um documentário que era o arquiteto do Niemeyer falando sobre o Niemeyer e como eles sempre entravam em discussão, porque o Niemeyer queria fazer uma coisa que era não ficava de pé. E aí o arquiteto, depois o engenheiro pegava o projeto, né? E mudava todas as características do projeto e os dois chegavam no meio termo ali. Então, o mercado de engenharia civil, ele já dá uma resposta, ó, vai ter um nível de especialização. Não estou dizendo que vai chegar ao mesmo nível de especialização ali, vai ser um outro nível de especialização. Que é, assim, a gente vai ter pessoas desenvolvedoras, vai ter pessoas que vão, assim, dar um direcionamento, ou uma mentoria, né? Porque, assim, a gente não precisa de um nível de cálculo tão grande quanto engenharia civil. É diferente o mercado, né? E algumas funções realmente precisam, assim, algumas funções precisam de uma qualificação técnica ali, tipo, principalmente quando você vai trabalhar com, sei lá, eu já trabalhei com energia elétrica, já trabalhei com eu trabalho com telecom, então assim, é um mercado diferente do mercado básico de computação, que é a digitalização de serviços, né? Então, o que eu estou querendo dizer assim, respondendo aquela pergunta, o profissional dev piorou? Cara, eu falei de muitas coisas aqui e eu digo que não é que ele piorou, as condições mudaram. A gente não está nas mesmas condições do início dos anos 2000. Quem fala isso parece aquela coisa que alguém que sabe muito, mas vê pouco, não tem contato com a realidade, meu amigo. Ter contato com a realidade. Olha quem está entrando no mercado. Olha como é que está o mercado. Primeiro que assim, as empresas não querem mais ter só profissionais formados nas melhores faculdades do Brasil. As empresas querem, eu quero ter mão de obra que trabalhe e entregue meus projetos. Então assim, o mercado mudou e eu não estou qualificando se mudou para bem ou para mal. Mudou porque precisa-se de mais mão de obra. É isso, meu cafezinho. Só tentando responder essa pergunta. Eu espero que eu tenha te ajudado alguma coisa aí.